Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Fim dos tempos. O abraço de Deus após o julgamento. 1º de julho de 1943. Jesus disse: não deveria ser surpreendente que uma alma sinta tentações. De fato, a tentação é mais violenta quanto mais a alma avança em meu caminho. Satanás é invejoso e astuto. Então, ele explica sua inteligência onde é preciso mais esforço para arrebatar uma alma do céu. O homem do mundo que vive para a carne não há necessidade de tentá-lo. Satanás sabe que ele já está trabalhando por conta própria para matar sua alma e o deixa fazer isso sozinho. Mas uma alma que quer pertencer a Deus atrai toda a sua ira. Mas as almas não devem tremer, não devem desmoronar. Ser tentado não é ruim, é ruim ceder à tentação. Há grandes tentações. Diante delas, as almas retas imediatamente se colocam na defesa. Mas existem pequenas tentações que podem fazer você cair sem que você perceba. São as armas refinadas do inimigo. Ele os usa quando vê que a alma está cautelosa e atenta aos adultos. Então negligencie os grandes meios e recorra a eles, tão sutis que eles entram em você de qualquer lugar. Por que eu permito isso? Onde estaria o crédito se não houvesse luta? Vocês poderiam se chamar de meus se não bebessem do meu cálice? O que você acredita? Meu copo era apenas o da dor? Não, criaturas. Que você me ama. Não, criaturas que me amam. Cristo, ele lhe diz isso para lhe dar coragem. Experimentou a tentação antes de você. Jesus, está dizendo: meu copo era apenas da dor? Não, criaturas que me amam. Eu experimentei a tentação antes de vocês. Você acredita que foi apenas a do deserto? Não. Então Satanás foi derrotado por grandes meios opostos às suas grandes tentativas. Mas em verdade vos digo que eu, Cristo, fui tentado muitas vezes. Não é mesmo? O Evangelho não diz mais. Como diz o amado, se todos os milagres realizados por Jesus fossem narrados, a terra não seria suficiente para conter os livros. Reflitam, queridos discípulos, quantas vezes Satanás não tentou o Filho do Homem para persuadi-lo a desistir de sua evangelização. Muitas vezes. O que você sabe do cansaço da carne fatigada na peregrinação contínua, da evangelização contínua e do cansaço da alma que se viu e se sentiu cercada por inimigos e por almas que a seguiram somente por curiosidade ou por esperança de uma utilidade humana? Quantas vezes, em momentos de solidão, o tentador me cercou de folga, ou me cercou sem folga, E na noite do Getsemane, você não pensa com que refinamento ele tentou vencer a última batalha entre o Salvador da humanidade e o inferno? Não é dado à mente humana conhecer e penetrar no segredo dessa luta entre o divino e o demoníaco. Só eu que o vivi conheço. E por isso vos digo que estou onde estão os que sofrem pelo bem. Estou onde meu continuador está. Eu estou onde um pequeno Cristo está. Nós somos esses pequenos Cristos que continuamos hoje vivendo, repetindo a vida de Jesus Cristo.
Eu estou onde o sacrifício é consumido. E digo-vos, almas que espiam tudo, digo-vos, não temam. Até o fim estou com vocês. Eu, Cristo, venci o mundo, a morte e o diabo, ao preço do meu sangue. Mas eu dou a vocês, almas vítimas, meu sangue contra o veneno de Lúcifer. Jesus diz: as tuas capacidades intelectuais muito limitadas, a tua espiritualidade embrionária, não permitem conhecer o mistério da natureza de Deus, mas, para os espirituais, entre a massa dos chamados espirituais, o mistério torna-se mais cognoscível. Nós somos os filhos da divina vontade e somos os espirituais, né? Somos chamados a ser esses espirituais que conhecemos um pouco mais do mistério da natureza do nosso Deus. E ele se revela a nós. Estamos aprendendo muito, mas muito nos é dado e muito nos será cobrado. Exigido, então devemos ser firmes, atuantes na vida na divina vontade, morrendo para nós mesmos diariamente, constantemente, entregando a nossa vontade humana todos os dias sem questionar, né? Sem querê-la de volta nunca mais. Aos amantes, a esses amantes espirituais, aos que estão verdadeiramente marcados do meu sangue, o mistério se revela com maior clareza, porque meu sangue é ciência e minha predileção é escola. Verdade, nós estamos na escola da divina vontade. Hoje é uma grande festa no céu, porque todo o céu canta hoje os santos ao Cordeiro, cujo sangue foi derramado para a redenção humana. Você é uma das poucas criaturas que veneram meu sangue como deveria ser venerado. Mas para aqueles que o veneram, desde que foi derramado, esse sangue fala com palavras de vida eterna e ciência suprassensível. Se o meu sangue fosse mais amado e venerado, mais invocado e acreditado, muito do mal que vos conduz ao abismo seria evitado. Este sangue falou quando ainda não estava sob a figura do cordeiro mosaico, sob o véu das palavras proféticas no sinal do tal. Preservar-se. Preservar. Ele falou depois que foi derramado da boca dos apóstolos. Ele clama por seu poder, o sangue. Clama por seu poder no Apocalipse. Ele convida com o seu chamado da boca dos místicos, dos servos de Deus. Mas ele não é amado, não é lembrado, não é invocado, não é reverenciado. Minha igreja tem tantas festas, mas falta uma festa solene para o meu sangue. E no meu sangue está a salvação. Hoje, festa do meu sangue, vou iluminar-vos um mistério. Dize glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pois é de nós que vos quero falar. Seu peso humano precisava de figuras para pensar no Pai e no Espírito, seres incorpóreos de infinita beleza, mas que você não concebe com seus sentidos humanos, tanto que dificilmente você recorre a eles. Contudo, a plenitude do pensamento, para invocá-los como invocas a mim, que pensas como homem-deus. Portanto, você nem remotamente compreende o mistério incomparável da nossa Trindade. Para pensar em Deus, não é preciso fazer comparações com seres criados. Deus não se compara, Ele é. Em estar lá está tudo. Mas o ser não tem corpo e o ser eterno não tem corpo. Veja, Deus é luz. Aqui está a única coisa que ainda pode representar Deus sem estar em antítese com sua essência espiritual. A luz é, mas é incorpórea. Você o vê, mas não pode tocar. Isso é. Nossa Trindade é luz, uma luz ilimitada, fonte para si mesma, vivendo de si mesma, operando em si mesma. O universo não é tão grande quanto é infinito. Sua essência enche os céus, flui sobre a criação, domina as cavernas infernais. Não os penetra. O inferno teria acabado, mas os esmaga com sua rutilação que é beatífica no céu, consoladora na terra, aterrorizante no inferno. Tudo é trino em nós. As formas, os efeitos, os poderes. Deus é luz, uma luz vasta, majestosa e calma. É dada pelo Pai, círculo infinito, que abrange toda a criação, desde o momento em que foi dito, faça-se a luz, até os séculos dos séculos. Pois Deus, que sempre existiu, abraçou a criação enquanto ela é, e continuará a abraçar o quanto na última forma. O eterno, após o julgamento, restará da criação.
Ele abraçará aqueles que são eternos com ele no céu. Dentro do círculo eterno do Pai há um segundo círculo, gerado pelo Pai, operando de forma diferente e ainda não contrário a ele, porque a essência é uma, é o Filho. A sua luz mais vibrante não só dá vida aos corpos, mas dá vida às almas que a perderam, através do seu sacrifício. É uma enxurrada de raios poderosos de gentis que nutrem sua humanidade e ensinam sua mente. Dentro do segundo círculo, produzido pelas duas óperas dos primeiros círculos, há um terceiro círculo com uma luz ainda mais vibrante e brilhante. É o Espírito Santo. É o amor produzido pelas relações do Pai com o Filho. Intermediário entre os dois, origem e consequência dos dois, maravilha das maravilhas. Pensamento criado, a palavra e o pensamento e a palavra se amam. O amor é o Paráclito, funciona em seu espírito, em sua alma, em sua carne, porque consagra todo o templo criado pelo Pai e redimido pelo Filho, da tua pessoa criada à imagem e semelhança do Deus triuno. O Espírito Santo é o crisma, é sinal sobre a criação, feita pelo Pai de sua pessoa. É graça desfrutar do sacrifício do Filho, é ciência e luz compreender a palavra de Deus. Uma luz mais estreita, não porque limitada comparada aos outros, mas porque é o Espírito do Espírito de Deus e porque em sua condensação é tão poderoso quanto mais poderoso em seus efeitos. É por isso que eu disse, quando o Paráclito vier, ele os instruirá. Nem mesmo eu, que sou o pensamento do Pai feito palavra, posso fazer você entender o quanto o Espírito Santo pode fazer você entender com um único lampejo. Se diante do Filho todo joelho deve dobrar-se, diante do Paráclito todo o Espírito deve se dobrar, porque o Espírito dá vida ao Espírito. Foi o amor quem criou o universo, que ensinou os primeiros servos de Deus, que instigou o Pai a dar os mandamentos, que iluminou os profetas, que concebeu com Maria, Redentora, que me pôs na cruz, que sustentou os mártires, que apoiou a igreja, que operou as maravilhas da graça. O fogo branco, insustentável, à vista, e a natureza humana concentra o Pai e o Filho em si mesmo. E é a joia incompreensível e inobservável de nossa beleza eterna. Fixado no abismo do céu, atrai para si todos os espíritos da minha igreja triunfante e aspira a si aqueles que sabem viver em espírito na igreja militante da terra. Nossa trindade, nossa tríplice e una natureza se fixa em um único esplendor naquele ponto de onde tudo é gerado, em um ser eterno. Diga, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele também diz, eu não pretendia, dizendo 10 justos, aludir que o lugar onde 10 justos serão salvos será salvo. Mas pode-se entender sem erro que se 10 almas certas e generosas se reunirem em oração com um propósito santo, para pedir misericórdia por um lugar, não rejeitarei sua oração. Não disse que ouvirei as orações feitas por várias pessoas em meu nome? Minhas palavras e promessas nunca falham. Mas as pessoas que se reúnem agora para orar com esse propósito serão constantes na fé, sacrifício, pureza espiritual e pureza de intenção? Se houver e houver como devem ser, verdadeiros sacerdotes, aqueles que rezam por seus irmãos e sacrificam são os sacerdotes. Eu os abençoarei e darei o que for pedido em meu nome. Estou escrevendo esta manhã enquanto espero por você, porque ontem estava exausta demais para fazer acréscimos. Então é a Valtorta que está dizendo aqui. Não, terminou a parte de Jesus. Amém, Fiat.